Segura esse VT e não salto comercial que já tem vídeo novo no canal. Aí, meus gostosos, como é que vocês estão? Olha aqui quem é que tá de volta, ó. A Caixinhos. Mas bem, vocês estão gostando, é o que importa. Eu também tô me adaptando, tô gostando dele assim. Galera, conflito com vizinhos. Vocês já tiveram conflito com vizinho? Eu já tive, mas o meu aqui, ó, ele conheceu a fúria da brasileira, né? Pois é. Eu avisei, olha, não mexe comigo, eu sou tranquila, mas não mexe comigo, não pisa no meu cara que a coisa vai... Quer saber como termina essa história? Assiste aí até o final, tá bom? Mas antes, se você tá chegando agora, não é inscrito, já se inscreva, curta, compartilhe, chama o povo pra ver, toca no sininho pra já manter este cabaré funcionando, que afinal, sem vocês, ele não funciona, né? Galera, pra começar essa história, eu tenho que voltar um pouquinho mais lá atrás. Quando eu precisei sair do meu outro apartamento de urgência, que eu não contei pra vocês essa parte, um dia eu vou contar aqui no canal, eu fiquei desesperada atrás do apartamento, foi difícil me encontrar, passei 17 dias sem água lá, por conta que o meu proprietário cortou, com raiva do que aconteceu lá no andar que a gente estava, com todos os proprietários, ele cortou água para todo mundo ir embora. Então eu fiquei 17 dias tomando água, vou resumir, fiquei 17 dias tomando água, tomando banho, perdão, e tomando água também, comprando garrafão, porque, olha a ambulância, essa ambulância me desconcentra, me perco todinha. Afe Maria. Mas bem, eu fiquei 17 dias tomando um banho e tomando água com garrafão de água. Todo dia eu ia no mercado comprar. O pessoal, mas por que você compra tanta água? Eu digo, é porque eu tenho alergia a essas águas da torneira. Não queria dizer o que era, né? Mas aí eu 17 dias buscando um apartamento de urgência, eu já tava até querendo colocar minhas coisas no trasteiro, que trasteiro é um quartinho que eles alugam pequenininho para guardar bregueça. Aí você fica pagando por mês enquanto você viaja e tal. Quando você não tem onde colocar as suas coisas, né? Que sejam poucas coisas, que não sejam coisas, né, volumosas, como sofá, só roupa, caixas, alguma coisinha assim que não ocupa muito espaço. E aí eu liguei pro proprietário desse apartamento, que me disse que já tinha um casal que vinha olhar, só que eu expliquei pra ele a minha situação, tô precisando com urgência, porque não tenho contrato, mas eu posso te dar alguns calção pra garantir, porque aqui eles têm medo de alugar apartamento pra quem não tem documento e não tem contrato de trabalho, porque tem um tal dos ocupa. Ocupa é as pessoas que pagam a primeira entrada, ou às vezes nem paga, invade, vê o apartamento pra alugar ali, abre a porta, invade, fica morando. E aí o que acontece? A lei daqui não permite que o proprietário expulse a pessoa se a pessoa alega que não tem para onde ir. Então, às vezes, o proprietário fica gastando 5 anos, 6 anos de advogado para poder conseguir expulsar a pessoa daquela casa, aquele apartamento. Então, por isso, eles não alugam sem contrato aqui, porque eles têm medo dos ocupa. Tudo bem, eu falei com esse proprietário, né, desse apartamento, ele falou que tinha um casal que ia vir ver, tudo bem, ok. Uma semana depois ele me liga, você tá interessado no apartamento? Eu digo, tô. Quantos calção você tá disposto a dar? Eu digo, uns 4 ou 5. Aí ele cresceu o olho, né, porque aqui só é um calção e um mês de aluguel. E eu tava dando 5 calção de 600 euros. Aí eu vim ver o apartamento, ele disse que me alugava, nem perguntou nada, não perguntou nem meu nome direito, que nem sabia o que eu era, se eu era trans, de onde eu era. Recebeu o dinheiro, trouxe o contrato, eu firmei, né? Assinei. Nem olhei direito o apartamento, nem vi que não tinha ar-condicionado, nem calefação central, que é esse negócio que esquenta a casa toda. Vim morar aqui. Aí eu achava, então, que ele tinha alugado pra mim, porque eu tinha dado várias calções. Só que aqui antes, e eu não sabia, porque começou a vir tocar a campainha daqui. Uns homens perguntando por mulher de PG, né? Aí, que fazia PG. Aí eu, nossa, como assim? Eu nem tenho anúncio ainda, não tenho nem anúncio, nem nada, nem meu telefone pra ninguém aqui, ninguém sabe que eu tô morando. Como é que esses homens, porque foi justo, quando eu vim morar aqui, foi justo faltando 4 dias pra começar a quarentena da primeira, né, ouro de pandemia. E aí foi quando eu descobri que aqui já tinha sido um apartamento de meninas que fazia PLOC, né? Eu digo, gente, essa vida me acompanha onde eu vou. Quem diria que eu ia alugar um apartamento que já foi disso? E aí eu já sabia mais ou menos por que a campainha tocava tanto, né? Um cliente acabou me contando. Só que os vizinhos já sabiam disso aqui. O homem que morava aqui antes com as meninas que trabalhava de PLOC, a menina trabalhava 50%, era metade dele e metade das meninas. E ele era tão sem noção que ele pegava o papelzinho com o número, nome da rua, o número do apartamento e a campainha e ia distribuindo nas ruas. Ou seja, os caras vinham tocar aqui toda hora, a hora que queria, às vezes se equivocava e tocava na campainha do vizinho, perguntando por mulher, então eles acabaram, os vizinhos, descobrindo que aqui era um apartamento disso. E já pegaram rincha, né, que chama, com o povo que vinha morar aqui. Então, quando eu vim morar, eu como latina, né, brasileira, eles já, pronto, vai começar tudo de novo. Aí já ficaram tudo com cara fechada, já não me cumprimentavam e tal, mas eu tudo bem, eu passava deles como de comer merda, nem olhava pra cara. E aí, minha filha, resultou que eu fiquei ainda, acho que quase 1 ano e meio tranquila.
Só que aí, esse meu vizinho aqui, que é parede com o meu quarto, que era o quarto que eu trabalhava, esse daqui, não trabalho mais, ele inventou de dormir no salão, com a cabeça pro sofá, encostado com a minha cama, assim. Tudo que ele fazia aí, soltava pum, roncava, eu escutava. Então eu imagino que tudo que eu fazia que ele escutava também. E às vezes a gente tá com o cara e aquele vucu-vucu, aquela barulheira, né? A cama fazendo barulho. E eu comecei a ficar incomodada, meio que cortada, é quando você fica assim meio que sem graça. E aí eu ainda aguentei um tempo, porque tinha outra amiga minha morando no outro quarto meu, eu tinha alugado pra ela. Só que ele foi nomeado presidente, que é síndico do apartamento. Quando ele virou síndico aqui do prédio, a minha amiga que morava comigo, ela gostava muito de sair muito exibida, né? Com a roupinha colada pra academia. E aí ele pegou e preparou uma espécie de armadilha. Ele mesmo foi lá embaixo, pegou e escreveu bem grande assim, com letra enorme, num domingo, a palavra PUTA, né? Bem grande. Minha amiga desceu de manhã pra academia, chegou apavorada, me acordando, dizendo que tinha escrito essa palavra lá na parede. E claro que se vê um cliente ver isso, o cliente já imagina que o edifício é queimado. Queimado é conhecido, que já descobriram tudo, então eles ficam com vergonha de vir. Então eu desci imediatamente, a gente não tinha querosene, não tinha nada, então pra limpar, a gente começou a limpar com acetona. Gente, foram quase 4 horas a gente limpando essa parede. E graças a Deus, nessa primeira vez não desceu ninguém, nem desceu nem subiu, porque aqui é um prédio pequeno também, né? Só tem mais gente maior de idade. E aí, tudo bem, a gente limpou. Quando foi 15 dias depois, a gente chegou da praia. Tava chegando, quando a gente olha, a gente cansada do sol e tudo. Outra vez, na outra parede, a mesma palavra, ainda um símbolo de dólar, né? Desenhado. Eles fizeram justamente para poder, talvez, fingir que era pessoa de fora, que não era gente daqui. Mas eu sabia que era ele o tempo todo. Meu coração dizia o tempo todo que era ele. Aí, minha filha, eu limpei. Depois o meu proprietário me mandou mensagem dizendo que estava tendo esse probleminha aqui e tal. Eu digo, mas como que você vem falar comigo? Como é que ele tá falando, afirmando tão confiante que essa coisa é para nós, né? Porque aqui já foi um piso disso, já outras mulheres trabalharam aqui. E aí o homem, não, porque eles disseram que encontraram restos de preservativo aí jogado nas zonas comuns, que é nessa zona que dá pro elevador para a porta da rua. Eu digo, como? Disse que a gente estava fazendo festa aqui em zonas comuns também, que seria, no caso, festa aí nos corredores, coisa que a gente nunca fez. Tudo a armação dele. E aí eu fiquei nervosa, foi aquela euforia danada no telefone com o proprietário disse que tudo bem, que ia ver se resolvia. E tudo vindo desse FDP. Aí eu peguei, o que aconteceu? Disse, eu vou falar com ele, mas aí ele se escondia de mim, corria de mim como o diabo corre da cruz, né? Não sei porquê. Fui na porta dele, bati várias vezes e não me atendeu. Eu digo, mas um dia encontrou ele aqui na porta aqui. E teve uma reunião, eles fizeram uma reunião aqui, colocaram uma câmera bem na minha porta. Bem no meu corredor aqui. Sim, uma câmera, né, que dá pra ver quem, de frente pra escada, quem sobe, né, vai, assim que sobe já vê a pessoa. E lá embaixo, quem tá entrando também se vê. Colocaram câmera só no meu corredor aqui, só no meu andar. Não colocaram, isso é proibido, isso é crime, né? Não pode acontecer isso. Mas aí eu fiquei mais nervosa ainda. Aí a gota que faltava foi porque teve uma chuva de barro aqui. Eu tinha umas coisas aqui no apartamento que eu não podia jogar fora porque era do proprietário, ele disse que eu não podia jogar, então eu coloquei lá no meu quintal, no meu pátio. E lá no pátio já tinha um estendedor, né? Uns arames lá colocados dos outros moradores. Eles nunca implicaram com isso. Teve uma chuva de barro aqui, aí molhou todas as coisas, porque o barro que veio do deserto, lá do Marrocos, parece, do Egito, veio um barro vermelho chovendo e molhou tudo, sujou tudo de areia. E aí eles foram dizer que tava um imundício o quintal, porque o quintal era de frente pro assessor, né, da primeira planta, onde todo mundo passa e vê a sujeira lá. E essa chuva aconteceu, eu não tinha visto ainda como tava lá, quando não tinha olhado o quintal, né. Ainda foi com 2 dias aconteceu que eles colocaram uma placa dizendo que não podia ter coisas em zonas comuns. Eu não imaginei que estava falando do meu quintal, porque o meu quintal tá na como é, cláusula, né? Da compra desse apartamento aqui, do meu proprietário. Então, o quintal pertence ao proprietário, ou seja, a mim, porque eu sou de inquilina. E aí eles mandaram o cara vir sem eu saber, o cara abriu a janela que dá de frente pro elevador, né? Que dá pro meu quintal, entrou, pegou tudo que tinha aí, inclusive coisas minhas, jogou fora sem eu saber.
E só não levou a grade da cama porque não passava na janela. Aí quando foi um dia, tocou uma campainha e falou assim, olha, eu tô aqui pra buscar uma grade, que mandaram uma grade de uma cama. Eu digo, como? Aí foi quando eu tive a surpresa, abri meu quintal, não tinha mais nada, tinha levado tudo. E aí o cara ainda pegou uma tesoura e foi cortando todos os arames do estendedor. Aí eu ia ficar sem ter onde estender minhas roupas. Todos os vizinhos com a sua lá de cima com seus varal e eu sem varal. E aí eu fiquei nervosa, liguei pro síndico que tem o administrador e tem o presidente, né, que é o síndico. Então eu liguei pro administrador, o administrador disse que sim, que tinha jogado fora, porque não pode ter isso em zonas comuns. Eu digo, como que zona comum? Como que zona comum? Eu tenho uma porta, eu sou o único apartamento que tem uma porta que dá pro pátio. Então, se eu tenho uma porta que dá pro pátio, é porque o pátio pertence ao meu proprietário. Liguei pro meu proprietário, meu proprietário falou, sim, pertence a mim. E como é que estamos proibindo de ter o estendedor aí? E aí todo mundo tem estendedor, só eu não posso ter. Aí eu disse, eu vou denunciar, isso é racismo, isso é xenofobia, isso é implicância e tal. Comecei a dizer, isso é transfobia. E era mesmo, era implicância comigo. Só que aí eu peguei, resolvi, liguei outra vez para o administrador e ameacei que eu ia chamar a polícia e tal. Aí ele pegou e falou que eu podia ter um estendedor aí, mas um estendedor que seja de plástico. Que as colas tem que ser de plástico, não pode ser arame, não pode estar enganchado de uma janela para outra, porque está enganchado da janela que dá para o assessor, né, para o elevador, para a janela do quarto que fica a minha cachorra. Os arames estavam amarrados ali, porque não tinha espaço para amarrar de uma parede para outra, porque era muito alto. Então, eu não tinha como fazer isso, como colocar esses estendedores, eles já sabiam que não dava, que era muito alto, então eu abandonei. Fiquei estendendo minhas roupas dentro de casa, em cima das cadeiras, em cima do sofá, tudo por culpa deste FDP. Tudo bem, quando teve essa chuva de barro, né, aí eles limparam tudo, mas esqueceram de limpar o tubo, que é como é que chama, o esgoto que desce. Aí teve outra chuva, alagou, ficou desse tanto de água. Aí o administrador veio pessoalmente, eu não conhecia ainda, e veio dizer pra mim, olha, porque teve um problema aí na tuberia, né, que é a encanação, você tem que limpar, porque senão pode acontecer incêndio, essas coisas. Aí eu digo, como? Que eu tenho que limpar? Quer dizer que agora vocês lembraram que eu tenho um quintal, que eu tenho uma porta na minha cozinha que dá pro meu quintal. Ou seja, eu só sirvo agora, a minha porta serve tranquilamente para me limpar, mas eu não posso estender minhas roupas, eu tenho que estar estendendo minhas roupas no meio Mas Deus é tão maravilhoso que olha só. Antes de acontecer isso, o Rodrigo chegou e a minha campainha estava tocando. Eu não quis abrir porque eu não atendo minha campainha pessoas que não marcam horário. Então, quando o Rodrigo chegou, eu disse assim, Rodrigo, quem é que tá tocando aí na porta? Ele, não, tem um cara aí falando um negócio de um pátio. Aí quando falou pátio, eu já saí correndo. Nessa época o Rodrigo não sabia de nada. Eu tava ainda com 2 meses que eu tava com o Rodrigo. E eu saí correndo já com a fúria, porque eu já imaginava que era ele, o meu vizinho do cabelão. Quando ele dizia umas quantas e quantas pra ele, que eu tava doida pra encontrar ele. Só que aí era o administrador, né? Então, ele falou isso pra mim, eu disse, como? Quer dizer que vocês lembraram agora que eu tenho um quintal? Só pra me limpar eu tenho um quintal, né? Mas pra me estender minhas roupas, colocar minhas coisas, eu não posso. Aí o meu vizinho, que é o que eu queria pegar, vinha saindo. Aí, minha filha, o pau cantou. Aí eu disse assim, bota esse viciado aí, chamei ele de... Bota esse viciado aí pra limpar. Não foi ele que fez todo o inferninho pra me poder tirar minhas coisas daí, fez todo o inferninho aqui pra colocar a cama, depois bota esse viciado. Aí começou o quebra-pau nós dois de palavrão. Aí teve uma hora que eu peguei e disse assim, comigo tu vai se encontrar com a forma do teu sapato, FDP. Comigo tu vai se encontrar, viu? Porque eu tenho um ovo. Falei pra ele, eu tenho um ovo. Comigo não é só um ditado, não. Porque o pessoal fala, pra você mexer comigo tem que ter 4 ovos. Depois eu tenho. E aí ele pegou e disse, eu sei que você tem sim. Eu sei que você é um... Eu sei que você é um... E tem... O que aconteceu? O Rodrigo ainda falou assim, que foi o que acho que foi a gota pro Rodrigo perder as estribeiras. Ele falou assim, eu defeco nos seus falecidos, né? Falou desse tom. Menina, nessa hora o Rodrigo me tirou do meio, saiu correndo, meu amor. E foi uma coça. Uma coça, eu dei até debaixo da língua pra ele aprender. E o Rodrigo em cima. E eu ainda fui dar um pontapé, mas errei. E acabei chutando o sapato. Porque o Rodrigo tinha acabado de chegar do trabalho nessa hora. Chutei o sapato do Rodrigo, que a minha unha do dedo mindinho, do pé direito, foi embora. Sumiu. Mas ele levou uma coça, gente. Mas foi uma coça. Ficou todo quebrado. O Rodrigo detonou. E ele ficou apavorado. Aí quando a gente estava entrando dentro de casa, ele frustrado, jogou um machado, que o machado só não pegou em mim, porque eu já tinha entrado e fechado a porta, mas ele jogou depois que eu tinha entrado, né? Mas se aquele machado tivesse pegado, se vocês verem o tamanho do buraco que fez na porta, por fora, enorme, tivesse pegado na minha cabeça, já era. E aí, mas ele ficou com medo, que ele não podia ver a gente na porta. Ele não podia. E eu ainda gritei assim,
E da próxima vez que vai pior, né? Disse que a coisa ia ser pior ainda. E ele ficou com tanto medo que ele encontrava com a gente aqui na porta. Quando ele via que a gente estava indo para a porta, ele estava entrando, ele já desviava o rumo e ia para outro canto para não encontrar com medo do Rodrigo. Mas, menina, foi uma que eu estava desejando. Mas o Rodrigo deu nesse FDP que eu disse assim, agora ele vai ver. E a gente ainda estava planejando dar outro depois que a gente fosse embora daqui. Só que aí ele se acalmou, né? Parou de encher o saco, porque eu sei que no apartamento dele eles têm envolvimento com negócio né, ele vende e ele é um viciado. Aí a gente já sabe, então quando eu joguei isso na cara dele, por isso que ele não fez denúncia de polícia nem nada, porque ele sabia que ele já estava mais buscado do que pão, né, pela polícia. Então ele ficou caladinho na dele, porque ele sabia que se ele fosse denunciar, porque aqui se você bate na pessoa e você denunciar, a pessoa é presa, né? E ele tava cheio de hematoma, ele podia muito bem alegar e o outro daqui ia, mas como ele já era procurado, ele não foi. Eu digo, não, eu digo, tranquilo que ele não vai não, porque ele tá mais procurado do que pão de padaria, minha filha. Aí ele ficou com medo do Rodrigo, um medo de mim, minha filha. E é isso. Aí o outro vizinho começou a implicar o terceiro andar comigo por causa do meu cachorro, que latia demais. Aí começava com xenofobia, me chamando de imigrante, de latina, que eu era uma merda, um monte de coisa. E eu gritando aqui da porta aqui de baixo, mandando ele se ferrar, que ele não me gritasse que eu podia subir lá em cima com um martelo e fazer um negócio bem feito ali na porta dele, pra ele aprender. Eu sei, minha filha, que uma confusão danada nesse apartamento, agora por conta dos cachorros também, que a gente tem que ir embora daqui sim ou sim até março, se Deus quiser a gente tem que ir embora daqui. Mas é isso, gente. Vocês veem, tem uma ideia, eu vivi aqui, depois que esse senhor virou presidente aqui do apartamento, síndico, eu vivi um verdadeiro caos, assim, eu vivi um verdadeiro, digamos que, vou dizer pra vocês, um inferno mesmo. Um inferno, mas ele achou dele. E quando eu for embora daqui, eu vou arrancar aquelas câmeras ali. Vou arrancar com martelo. Vou arrancar porque aquilo ali não é legal. Eles não podem colocar câmera na frente da sua porta, só da sua porta, e não colocar em nenhum outro andar. Mas é isso, né? Eles são assim. Eles já colocaram na cabeça que por eu ser brasileiro também sou do mesmo babado das outras, só que eu trabalho muito discretamente. Eles não deixam nem meus clientes tocar a campainha. Quando eles estão na porta, eu abro, eles sobem, saem, não faz barulho nenhum. O povo de antes era tudo indiscreto, vinha a gente tocar aqui a hora que queria, entrava e saía homem, era toda hora, então eu já não sou assim. Eles se metem comigo porque eles são realmente xenófobos, né? Xenofobos, não sei como se chama, perdi todinha. Racistas mesmo, intolerantes, então é isso. Pra vocês terem uma ideia, eu passei aqui tô passando ainda, né? Não como antes, mas ainda tô passando. Isso afetou muito minha amiga que tava comigo. Começou a tomar remédio controlado. Na época ela ainda morava comigo, quando eles começaram a escrever esses palavrões nas paredes. E aí ela começou a ficar com medo, porque ela não tinha documento também, chamei da polícia, vem aqui dar problema pra ela e passou a tomar remédio pra dormir desde então. Ficou meio com depressão, por culpa dele. Então, eu tava desejando, digo, eu vou dar um pau nesse cara. E chegou o momento, né? Graças a Deus. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais contando o que tinha se passado comigo aqui. E que por culpa do vizinho desse terceiro andar, eu tive que dar o meu cachorrinho pra adoção, pra vocês terem ideia. Pois é. Até comentei em outro vídeo, né? Mas, bem, é isso, são coisas que passam. Se Deus quiser, eu vou embora daqui logo, vou arranjar um lugar melhor e vou viver em paz. Dessa vez eu vou alugar uma casa, não quero saber mais de apartamento, o negócio é casa mesmo, que não tem vizinho do lado, que seja uma casa bem, assim, distante de casa, para não ter problema com cachorro, nem com clientes, se caso eu ainda vá trabalhar disso. E é isso, fiquem com Deus, muito obrigada, comentem aí, porque os comentários é o que mais me importa, é o que mais me engrandece, é o que mais me deixa cheio de amor. Esses comentários estão lindos, viu? Deixa seu like, comenta e se inscreva no canal se não é inscrito. E muito obrigada, fica com Deus. O vídeo ficou longo, né? Mas é isso, eu precisava contar a história e já contei.